sexta-feira, 11 horas da manhã. Hoje meu bate-papo é com o senhor Hélio da Silva, uma pessoa extremamente inspiradora, que plantou mais de 36 mil árvores e tem uma história bonita para contar. Ele é administrador de empresa, trabalha num grande grupo econômico, e esse grupo trabalha com o mundo orgânico também. E o seu Hélio, há 18 anos atrás, pela sua filosofia de vida, pela sua vontade, plantou mais de 36 mil árvores, criou uma floresta no coração de São Paulo, fez a diferença. E para quem diz que tem que escrever um livro e plantar uma árvore, o senhor está bem adiantado, né, seu Hélio? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre a sua inspiração, sobre o seu amor pela natureza, e trazer aqui uma história inspiradora para você que está nos ouvindo, né, pegar a essência do que nós vamos conversar aqui e, dentro do teu possível, fazer o melhor. Muito prazer em te ouvir, muito prazer em te conhecer, seu Hélio. O senhor fique à vontade aqui. Eu quero entender como é que tudo isso começou. O senhor é um executivo, né, de uma empresa grande e tal. Como é que você começou com essa história de plantar árvore? Bom, primeiro eu agradeço o convite de vocês, isso é muito bom. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental de difundir as notícias boas, né? No meio de tantas notícias ruins, aparece aí um canal de vocês aí para divulgar coisas boas. Bom, o meu nome é Hélio da Silva, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Promissão, 500 quilômetros daqui da capital. Mas eu vim para cá, para São Paulo, com 8 anos de idade. Portanto, eu estou já há mais de 60 anos aqui na cidade de São Paulo, zona leste de São Paulo, bairro da Penha. Sou casado, tenho 3 filhos, 4 netos, biológicos, tudo biológicos, mas ecológicos eu tenho mais de 36.800 filhos já. Eu encaro como filhos. Aliás, plantar árvore é ter um filho. Carinho, conversar, trocar fraldinhas de vez em quando, que são as adubações, enfim. Bom, eu, além de ser um executivo de grandes empresas aí, lá eu estou, mas o que eu sou realmente é um plantador de árvore. Um dia me perguntaram, quem você é? Eu falei, eu sou um plantador de árvore. Eu não sou um executivo, lá eu estou só. Lá passa logo. E o que vai ficar é o plantador de árvore. Então é uma história de amor, de carinho com a natureza, com as árvores. Talvez um dia o homem aprenda a linguagem das árvores e ele vai ver quanto tempo perdeu, quantos milhares de anos eles perderam de não entender essa linguagem tão carinhosa das árvores, né? A comunicação que elas têm. Bom, posso te interromper para poder colaborar com o teu raciocínio? Pode interromper a hora que quiser, claro. O seu Hélio, tem um provérbio CRI, e esse provérbio CRI é de uma tribo indígena norte-americana, e é um provérbio. Eu vou ler o provérbio para o senhor. Está escrito assim: somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, somente então que o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Pura verdade, um provérbio extremamente verdadeiro. E aí vem a contrapartida. E o que o homem está esperando? Chegar esse tempo? Na sua ganância, na sua arrogância, na sua maldade. E a palavra é essa, na sua maldade. Tudo que o dinheiro compra não tem valor. E não tem valor porque o dinheiro compra. Estou falando aquele outro valor lá, né, que os humanos, né? Eu leio bastante, os humanos estão aqui num passe de mágica, porque o que ele está fazendo com o planeta, na natureza, e pensar que nós somos apenas inquilinos, nós não temos nada aqui, somos inquilinos de passagem por aqui, e o ser humano ainda... De vez em quando eu me questiono, viu, André, se o ser humano deu certo no planeta, viu? O burro eu sei que já deu certo. O burro já deu certo. Olha, eu acho que o ser humano é uma experiência mais a longo prazo. No prazo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos coexistindo aqui com a natureza,
um planeta de 14 bilhões de idade, uma humanidade muito novinha ainda, a gente está engatinhando. Infelizmente, nós somos um povo que se autodestrói, que destrói todos os recursos que mantêm ele vivo. Infelizmente, nós somos um povo tosco, um povo de um raciocínio muito minimalista. A gente, por ter um livre-arbítrio e uma certa racionalidade, a gente achou que a inteligência universal absoluta era questionável. E a gente, por ter uma certa capacidade de transformação, ao invés de construir, continuar a obra, a gente veio destruindo grande parte da obra. A gente se acha importante porque a gente habita aqui no planeta Terra, na superfície, e nós somos só como formiguinha. Se você pegar, por exemplo, uma sequoia de 400 anos, por exemplo, de 800 anos, elas têm muito mais história do que um bom pedaço da humanidade. Se você pegar algumas plantas que têm 2000 anos, elas sozinhas contam a história assistida, né? Então, a natureza, segundo a minha visão, é o criador na segunda pessoa, né? E a gente imaginar que a gente pode ir contra isso é muita infantilidade espiritual da nossa parte. Então, eu acredito em tudo que o senhor está falando, eu acredito na sua atitude, porque eu vejo que a gente continuar a obra do Criador é simplesmente continuar dando sequência no que ele queria, né, desde o princípio, que era que as plantas curassem, que os alimentos trouxessem cada vez mais saúde, né? O alimento é parte da nossa cura, o alimento é que nos nutre, ou seja, se a gente agir de forma uníssona com o planeta, com a Terra, com a natureza, nós estamos cocriando. Diferente disso, nós estamos tentando enfiar um camelo numa garrafa, né? Então, quando o senhor cocria, replantando, devolvendo a mata onde ela estava antes, trazendo água do fundo do solo, quando você cria um ambiente natural e espalha isso, você está continuando com a obra do Criador, né? Você não está indo contra, muito pelo contrário. Nós somos um povo, infelizmente, autodestrutivo, né? Onde a gente destrói todos os recursos naturais, destrói a si próprio, né? Com pensamentos horrorosos, com sentimentos ruins, com atitudes feias para conosco mesmo, para o nosso semelhante, com o planeta que nos nutre. Então, a seu questionamento, se a gente deu certo ou não, ele é válido, até porque o que a gente vê é muito desmando, né? Falta de amor com a natureza. Agora, como eu acho que num processo muito longevo, nós somos uma raça muito novinha, né? Nós, como existência, como raça humana, nós somos muito primitivo ainda. Nós estamos num planeta lindo e maravilhoso, cheio de diversidade, uma pluralidade gigantesca de biodioma, de biosfera, de tudo que coexiste com harmonia, mas eu acho que nós estamos num processo de evolução, e esse que é o entendimento, quando cada um de nós tiver a vontade de plantar uma única árvore, já muda bastante. O senhor fez o trabalho de 36 mil pessoas, né? Quase 37 mil pessoas. É válido. O senhor fez um trabalho maravilhoso, faz e continua fazendo, porque o senhor tem uma consciência maior. O senhor sabe que o senhor está inserido num contexto e que a gente tem que colaborar com o contexto e não ir contra. Então, sermos cada vez mais naturais torna a gente muito mais próximo do Criador, né? E eu acho que o Criador quer para a gente aqui harmonia, é paz, é amor, é felicidade, é entendimento, é fluidez, né? Eu acho que é isso que ele quer, como um pai quer para o filho, eu acho que é o que ele quer para a gente. Mas a gente tem que amadurecer, né, seu Hélio? O amadurecimento é o caminho de todos nós, né? Eu costumo falar, André, às vezes as pessoas me falam exatamente pegando suas palavras aí. Mas o amanhã a geração é nova, isso é novo, tal. Na área econômica, tem um ditado que diz o seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. E alguém pergunta para ele, e a longo prazo? Aí a outra pessoa responde: a longo prazo estaremos todos mortos, vamos morrer todos. Então, o homem vai ter que aprender mesmo. No amor passou o tempo, no amor ele não aprendeu. No amor, agora vai aprender na dor, como está aprendendo agora na dor, na pandemia. E agora, a principal pandemia da espécie humana, desde os primórdios lá, mais de
200 mil anos atrás, é uma doença, e essa doença se perpetua, e essa doença se expande cada vez mais. O que é essa doença? Depressão. Como é que é depressão? Ora, que a pessoa às vezes, olha, morreu de, sei lá, doença X. Não. Ele morreu de depressão. Uma pessoa com depressão, ela fica com a imunologia baixíssima. E entram várias doenças. Entra diabetes, entra isso, entra aquilo. Então, morreu do quê? Morreu de diabetes. Não. Morreu de depressão. Lá atrás, lá na origem. Então, o ser humano tem que aprender ainda, né? A última informação que eu vi aqui bilhões de árvores, que o planeta tem um déficit de 13 trilhões de árvores. Eu vi, algum tempo atrás eu vi quantas árvores tem no planeta, e chegaram lá a 30 trilhões de árvores lá. Ora, 30 trilhões, está faltando 13 trilhões, 43 trilhões. Outra notícia que impactou, me chamou a atenção, eu já sabia, claro, mas foi divulgada ontem. Na Europa tem uma onda de calor violento. Na França está morrendo muita gente lá, muita, que a gente saiba, mais de 2.000 já, mas esse número pode multiplicar por 10 aí. É que não estão divulgados. E me espantou que na França o pessoal procura sombra para ficar, e não tem árvore. Não tem árvore em Paris. Há um déficit, né? Não tem. Então ela vai lá naquele cimento, naquela cidade cinzenta, pouquíssimas árvores lá, e ao mesmo tempo que ele está numa sombra, ele está numa câmara de calor. Não é árvore, né? Então precisam de árvore mesmo. Vê um absurdo, André, vê um absurdo. Vamos trazer a situação aqui para o Brasil. Na área onde antes era Mata Atlântica, desse lado do Rio Grande do Sul até o norte, 100 quilômetros adentro do continente, litoral 100 quilômetros adentro do continente, vivem 170 milhões de brasileiros. 170 milhões de brasileiros. 70% a 80% da população brasileira vivem onde antes era Mata Atlântica. Mata Atlântica hoje que tem 12,5% preservada só. Quer dizer, destruímos 87%. E destruímos por quê? Para o ser humano habitar. Ou seja, o ser humano expulsou, chutou o bumbum dessas árvores e mandou elas para o mato. Eu estou trazendo elas de volta. E a palavra é essa, trazer de volta aquilo que nós expulsamos. Talvez não foi na maldade, mas foi na conjuntura, naquele momento lá. Né? A gente vê aí dia a dia, não, eu tive que desmatar para criar, tudo bem, mas isso passou, e agora? E agora? Então, eu estou convidando as nossas queridas a voltarem no seu habitat e cuidar delas, são queridas. Aqui em São Paulo, por exemplo, mais de 50% das árvores que existem são árvores erradas, plantadas erradas, da espécie errada. Não são brasileiras, não são nativas. Estou falando na área urbana. Então, você pega bairro aqui em São Paulo com tipuanas, que é uma árvore asiática, você pega ficus, que é uma árvore asiática, que foram plantadas lá em 80 anos atrás, 90, elas estão com prazo de validade vencendo e ninguém cuida. Aí elas caem. Um dia uma senhora me falou, você viu, caiu uma árvore lá no bairro da Lapa e amassou um carro e machucou uma pessoa. E eu, para evoluir o assunto, falei, qual é a sugestão da senhora? Corta as árvores. Eu até brinquei com ela, fui irônico, falei, então tem que cortar os aviões também, porque avião cai, né? Os aviões caem, acaba com os aeroportos, quer acabar com os atropelamentos, tira a indústria automobilística, não importa, proíbe. Então, o que tem que resolver é a causa. Eu, se der tempo, nessa minha estadia aqui nesse planeta, e eu gostaria de criar, e se eu não criar agora, eu vou criar na próxima passagem minha por aqui, um instituto chamado Cuidadores de Árvores. Tem cuidador de adultos, tem cuidador de gato, de cachorro, de idosos. E quem cuida das nossas queridas?
Ninguém. Ninguém vai lá e consulta uma árvore. Já existe tecnologia, né, que é uma broca, no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, que você fura uma árvore com a broca e tira de lá de dentro o resíduo dela, né, e manda analisar. Chama-se vacina ecológica. É como tirar o sangue de uma pessoa e mandar analisar para ver, olha, sua diabetes está alta, seu triglicérides e pá. Já existe. Ora, se existe, por que o ser humano não vai atrás? Por que esse instituto que eu estava pensando aqui envolveria agrônomos, envolveria biólogos, ou seja, quando um médico, para se formar, ele vai fazer residência lá no Hospital das Clínicas, em hospitais. Ele vai ver cadáver lá, ele vai participar de autópsia, tudo. Ou seja, aquilo vai ser a essência da formação dele. Por que não fazer igual com as nossas árvores, onde biólogos iriam no mato, na mata? Não adianta biólogo ir no livro só, ir no acadêmico, tem que ir lá, tem que ir lá. Eu costumo chamar de, tem que ter biólogos e agrônomos PV. O que é PV que eu chamo? PV é puta véia. Ir lá no mato, ir lá ver. Eu já conversei com agrônomos, de 10 árvores que eu perguntava para ele, ele acertou 3. O restante ele não conhecia. Não sabe a árvore. Não sabe. Então, você imagine você, André, está indo no médico, você começa a perguntar alguma coisa para o médico e percebe que esse médico não sabe nada. Como é que faz, hein? Como é que faz isso? Então, eu sou um teimoso, eu sou um resiliente. Você falou em livro, já tem um livro meu que a Amazon lançou, uma história de resiliência. E a humanidade, André, eu tenho minhas dúvidas, mas a humanidade eu acho que caminhou por quem pensou fora da caixa, quem contrariou o sistema, quem foi louco. Uhum. As perguntas para mim, você é louco? Eu falo, olha, eu faço exame médico todo ano, dá normal ainda, né? Então, a humanidade caminhou por pessoas que pensaram fora da caixinha, né? Quem pensava contrariando o sistema, e a Santa Inquisição mostra isso, que matavam lá, né? Olha, a Terra é redonda, não, é quadrada e acende tudo, vai lá e matava o cara. Foi assim com a Joana d'Arc e foi assim com milhares e milhões de anônimos, né? Então Galileu se salvou porque ele falou, gente, não pode nem brincar mais. Eu sei que a Terra é quadrada, né? Aí perdoaram ele, Galileu, né? Mas o mundo, o planeta é feito de quem contraria o sistema e tem que contrariar. Claro, com respeito ao próximo, com dedicação e fundamentalmente, viu? Com Deus no coração. Com Deus no coração, né? Eu sempre falo, sem generosidade, fraternidade e solidariedade, eu tenho minhas dúvidas se vale a pena estarmos aqui. Eu tenho minhas dúvidas se vale a pena. Mas é o que o senhor falou, são os resistentes e os resilientes. Eu acho que as inversões de valores, como elas estão hoje, se não houver uma resistência daqueles que guardam os reais teores de valor, se não houver essa resistência, o mundo se deteriora de uma vez. Existem poucos resistentes, existem alguns resilientes que estão fazendo a diferença. Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas que pensaram e agiram fora da caixa. Você deu um exemplo de uma mulher que eu tenho verdadeira admiração, Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc brigou contra o sistema, fez o que ela tinha que fazer e largou o corpo com a missão cumprida. Saiba, o senhor também está no mesmo caminho. Ainda que o senhor não seja compreendido, ainda que o senhor não seja aplaudido pelos irmãos humanos, saiba, existe algo maior que rege tudo isso. E que, sem dúvida nenhuma, de onde quer que ele se encontre, ele está espalhado em tudo. Essa é a razão da coisa, essa energia, essa força criadora, ela quer se multiplicar através desse tipo de processo que o senhor coloca. Quando a gente revigora, quando a gente planta, quando a gente replica a obra do Criador, sem dúvida nenhuma que os aplausos vêm de outro lugar. Aqui, para a nossa raça, que ainda é muito depredatória, que é muito tacanha, pequena, vê pequeno, que é resultados a curtíssimo prazo, para tudo isso é muito efêmero.
né? É muito efêmero, isso aqui é passageiro. Foi como o senhor colocou agora. Se eu puder voltar aqui e instituir aí o Instituto dos Cuidadores de Árvores, né? Como já tem cuidador de idoso, cuidador de criança, cuidador de árvore, eu posso ir até um pouco mais longe no seu raciocínio, até para a gente aquecer isso. A natureza, ela, segundo o meu ver, e eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, ela precisa muito pouco de nós. Se nós não atrapalharmos, se nós não depredarmos, se a gente respeitar ela não precisa de muita ajuda, deixa ela ser. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para Chernobyl, depois do que aconteceu, e ficou lá fechadinho, trancado, ninguém pôde entrar, a própria natureza resolveu o problema. Ela não precisou do auxílio do ser humano. Eu acho que muito ajuda quem não atrapalha. E tem muita gente atrapalhando a natureza. Tem muita gente jogando lixo, tem muita gente jogando... Olha, você pode imaginar o tipo de lixo que fica na estratosfera. Todas as coisas que eles mandam para lá e ninguém recolhe. Por exemplo, devem ter centenas, devem ter milhares de satélites, por exemplo, pairando no céu, que foram lançados nos últimos 50 anos e nunca ninguém recolheu nenhum, por exemplo. Eu estou dando um exemplo fora da caixa, tá? Porque se a gente for olhar para a gente mesmo, quantos reciclam o lixo dentro de casa? Simplesmente para poder ajudar no trabalho da seleção natural das coisas. A gente deveria usar a tecnologia a nosso favor. Você imagina, por exemplo, em planetas onde são talvez mais avançados que nós, coexistindo alta tecnologia e natureza. Imagina, por exemplo, uma pirâmide de cristal, né, no meio de uma floresta e uma alta tecnologia de naves espaciais, por exemplo, coexistindo com energia limpa e natureza. Na verdade, esse talvez fosse o sonho do ano 2000, onde a gente estivesse transitando de voador, por exemplo, criando coisas onde o entendimento da energia e da tecnologia fosse ser disponível para todos nós. Mas não. Nós estamos na contramão. A gente continua queimando combustível fóssil. A gente continua queimando lixo. A gente continua produzindo gás, né? Gás tóxico. A gente deveria usar as energias limpas em todos os níveis. A gente deveria ser mais natural e não normal. A gente deveria aceitar menos distorções. Mas nós, como raça, nós, como infantiloides espirituais, a gente ainda degrada, a gente ainda aceita, a gente aceita as distorções, a gente aceita as inversões de valores e nós estamos sucumbindo para a própria natureza. Eu quero convidar todo mundo a pensar. Nós estamos em agosto, faz alguns meses que não chove de verdade. Nós tivemos uma crise hídrica em 2015, aonde todos os engenheiros, todos os técnicos, todos disseram que a situação das represas naquela época demoraria 10, 15 anos para voltar ao normal. Bom, as represas recuperaram de forma mágica. As represas estão lá nas suas capacidades de médio para bom e nós não temos chuva. Conta para mim, logicamente, isso é obra de quem? Do ser humano não é. Eu acho que nós estamos no tempo estendido aqui no planeta para a gente ver como a gente vai agir. A pandemia veio pela dor e a gente deveria ter sido mais solidário, mais colaborativo. Por um tempo a gente conseguiu. Mas agora, eu não sei se a gente está indo muito bem. Eu acho que... competitividade. A gente não deve estar indo tão bem, porque dois seres humanos no leste europeu resolveram se desentender. Há 4 dias atrás, o americano e o chinês também parece que não se entenderam muito bem. Isso 2 anos depois de uma pandemia, que colocou o mundo dentro de casa para pensar. Então, eu acho que a gente vale uma reflexão como ser humano para a gente entender qual o papel que a gente está executando aqui no planetinha Terra. Um planeta lindo, maravilhoso, de uma diversidade, multidiversidade biológica incrível dentro desse sistema solar. E único, né? A vida aqui foi tudo, né? As grandes almas que passaram por aqui deixaram chaves incríveis, a natureza inteira disponível, né? E a natureza
é de todos, pois a todo tudo dá. Ela dá a cura de tudo, ela dá a nutrição perfeita para que esses corpos tenham a maior capacidade de expressão. Você tem tudo. E a gente, infelizmente, como formiguinhas tocanteiras, como formiguinhas que vai comendo, tudo por onde passa, ainda não despertamos. Então, o teu apelo é tal qual o meu, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, vocês não precisam plantar 36.800 árvores como o seu Hélio plantou, mas basta plantar uma. Basta mudar uma atitude todos os dias. Ou, se você não quer mudar todos os dias, tenha uma atitude nova, boa, para o coletivo, e mantenha essa única atitude boa, nova para o coletivo todos os dias. E isso faz mudar o mundo. Uma pessoa sozinha não muda o mundo, mas cada pessoa individualmente se mudar, muda o mundo. Isso é coletivo. Às vezes, uma pessoa faz o trabalho por 1.000, por 10, por 100 mil. Mas, se cada um fizer a sua parte, o mundo muda. O mundo muda. Então, eu estou sentado aqui na frente de uma pessoa absolutamente inspiradora, que plantou 36.800 árvores e que vai continuar plantando. Então, que as pessoas plantem nas redes sociais uma ideia nova, que as pessoas plantem um pensamento, um sentimento mais elevado, que as pessoas plantem sim uma árvore, que elas plantem o seu alface, que elas plantem o seu tomate. Infelizmente, elas têm plantado discórdia, elas têm plantado polaridade. E a gente não vai crescer assim. A gente só vai tirar o melhor do outro dando o melhor da gente, não com o pior, né? Então, me desculpa, eu peguei a carona aqui e fiz um desabafo contigo. Fica à vontade. Mas, para a gente estimular as pessoas a pensarem fora da caixa. A minha intenção realmente é inspirar outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fala, olha, você está na Europa, você está ali, você está aqui, e você parece um mendigo aqui plantando árvore. Eu falei, esse mendigo é o verdadeiro. Esse mendigo é o verdadeiro, Hélio, né? E foi assim com São Francisco de Assis também, que se abdicou, com Madre Teresa de Calcutá. São pessoas iluminadas que tiveram uma missão. E as missões não é hobby, não é vontade, é missão. E essas missões são delegadas às pessoas que cumprem essas missões. Eles não se abdicam nunca. Um dia um prefeito daqui de São Paulo falou para mim, o que você está precisando da gente? Eu falei, que não atrapalhe. Deixa eu em paz. Eu entendo de árvore, eu entendo. Então, não vou saindo plantando árvore aí, em calçadas, árvore errada, isso, aquilo. É só não atrapalhar. E alguém falou para mim um dia, mas como é que você construiu tudo isso daí? Eu falei, porque eu mudei o Hélio. Então, se você quiser mudar alguma coisa, primeiro muda você. Se você não mudar você não consegue nada. É o pai querendo mudar o filho. Ora, quem tem que mudar às vezes é o pai. Ou seja, o pai tem que parar de fumar para servir de exemplo para o pai quer que o filho pare de fumar, só que o pai continua fumando. O pai fala para o filho não beber e o pai continua bebendo, chega todo dia bêbado em casa. Então, se você quiser mudar alguma coisa, muda você primeiro. Se você mudar você consegue. Eu lá em 23 de novembro de 2003, como eu disse, eu moro na Penha, Zona Leste. A Zona Leste de São Paulo moram 6,3 milhões de pessoas. Ou seja, metade da cidade de São Paulo, cidade, mora na Zona Leste. 2 Uruguai moram na Zona Leste. Área pobre, paupérrima, sem autoestima, sem infraestrutura, agora que está indo alguma coisa para lá, né? Então, eu caminhando numa área abandonada, degradada, suja, imunda, mini Cracolândia, todo mundo tomava conta porque era espaço público, não era parque. Eu falei para minha esposa que estava caminhando comigo, eu falei, olha, daqui 10 anos eu vou mudar isso tudo. Daqui 10 anos aqui vai ter milhares de árvores aqui. E me desencorajaram na família, depois apoiaram, mas no começo não, até para me proteger, não foi na maldade. Hélio, você vai apanhar, os comerciantes vão dar, o pessoal das vinhas de Cracolândia vão te dar isso, a prefeitura vai vir aqui, e você vai ter problema com todo mundo.
Eu falei, vou ter problema com tudo. Vai. Falei, agora é que eu vou. Agora eu vou. Aquilo lá me incentivou. Aquilo lá foi um gatilho para mim. As dificuldades foram um gatilho. Eu fui aqui no interior do estado de São Paulo, comprei 200 árvores da Mata Atlântica e plantei lá. Destruíram, depois do treinamento, destruíram as 200. Eu falei, bom, já que destruíram as 200, vai 400 agora. E fui lá, trouxe 400, destruíram 400. Falei, puxa vida, 200 destruíram, 400 destruíram. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou plantar 5.000. Pronto. E fui. Continuavam destruindo, mas poucas agora, porque acho que a pessoa falava, puxa vida, esse senhor é insistente, ele é insistente, deixa aí. E eu, depois de 5 anos, já tinha 5.000 árvores lá, e a prefeitura desengavetou um projeto de parques lineares na cidade de São Paulo, na pessoa do Eduardo Jorge, ele era secretário do Verde e Meio Ambiente, pessoa boníssima e que ajudou muito. Então criaram ali, quando já tinha 5.000 árvores, criaram ali o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. É o maior, 320 mil metros quadrados. Hoje já existem 22, 23 mil parques iguais àqueles lá. E para quem acessar o Google aí, lá, incríveis parques lineares do mundo, o Ticoatira, que é aqui na Zona Leste, que é o parque que nós criamos, é o 4º do mundo. Tem 2 nos Estados Unidos, tem um no Chile, Santiago do Chile, e tem o Ticoatira. Com um detalhe agora, esses 3 que existem, 2 nos Estados Unidos e um em Santiago do Chile, foram elaborados e produzidos por pessoas jurídicas, foram empresas que criaram. Esse daqui foi um maluco, foi um louco que criou. E está aqui hoje, milhares de pessoas caminham lá. E o meu tributo maior, o meu pagamento maior é ver as pessoas felizes lá. É ver as pessoas chegar para mim e falar, senhor Hélio, o senhor me curou. Eu falo, como eu te curei? Eu não sou médico. Não, eu quando não tinha esse parque aí, eu vivia em depressão, ia no médico, o médico mandava caminhar, mas eu não podia sair de casa, que meus filhos não deixavam, eu saí de casa e tal, e quando veio esse parque aqui, eu saí de casa, melhorei, estou curada. Hoje sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, fiz amizades aqui com outras pessoas que tinham o mesmo problema que eu, não saíam de casa, ficavam trancafiadas em casa. Então, qual é a diferença de uma área pública abandonada, degradada, para um parque? Quando se cria um parque, já vai lá uma segurança, tem um bebedouro de água, tem um aparelho de ginástica, tem banheiros, e por aí vai. Então, o Brasil, o mundo, não precisa de tantos hospitais e UBS, precisa de parques. Eu fui em Curitiba essa semana, eu voltei de lá agora, antes de ontem. Curitiba tem centenas de parques, todos eles, parques lindos, bonitos, bem cuidados e muito frequentados. Então, Curitiba é um dos menores índices de depressão do Brasil. Sabe por quê? Parques curam, floresta curam. Hospitais é consequência, é enxugar gelo. Pode fazer o que tem que fazer. É como estrada. Pode construir estrada no Brasil inteiro, que a produção de carro vai aumentar. Por que não constrói ferrovia? Ferrovia. Eu peguei lá a rodovia Regis Bittencourt, que liga a região norte, a sudeste, com a região sul. Milhares e milhares e milhares de caminhões gastando petróleo, poluindo. Por que não trem? Por que não trem? Né? Cada vagão de trem equivale a 10 caminhões, cada vagão. Então, entra o egocêntrico, entra o ego, entra o ser humano. E o ser humano é... Mas ainda acredito, eu, embora falando tudo isso aí do ser humano, eu acredito no ser humano. E por que eu acredito no ser humano? É a semelhança do Criador, de Deus. É Ele. Então, ele está presente, sim, nos nossos corações, né?
E é que o ser humano, ele consulta a cabeça, e quando consulta a cabeça, é perigoso, porque a cabeça faz conta. A cabeça é uma grande calculadora eletrônica, financeira. Ela fala, não, eu vou roubar aquilo lá, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar carro, vou comprar casa, não, eu vou trocar de emprego, não faz mal, eu vou comprar o guarda da esquina, vou corromper. Gente, errado. Consulte o coração. O ser humano não consulta o coração. Coração não erra, a cabeça erra. Coração não erra. A cabeça erra. E a cabeça nos induz. No que a cabeça nos induz? A não ter amigos quando a gente mais precisa de amigos. E quando a gente mais precisa? Lá na ponta. Lá depois. Lá depois. Então, hoje você pega empresários super bem-sucedidos. Alguns deles dão até um tiro na cabeça, porque a vida não vale mais nada, porque ele não construiu amigos, não olhou um sorriso de uma criança, abandonou os filhos, entre aspas, abandonou em função da empresa, do ganhar dinheiro. Quando ele quis brincar com os filhos já estavam grandes, não deu tempo mais, né? Então, eu acho que o ser humano ele está numa encruzilhada e ele tem que mudar. Talvez a Covid veio aí, não sei, para refletir um pouquinho, né? Não sei, né? Para refletir. Mas é muito bom. Pode falar. Eu acho que é uma falta de preenchimento real dentro da gente, né? A gente vai é como você comer arroz, feijão, bife, salada e trocar tudo isso por salgadinho. Ao invés de você comer uma comida que te nutre, que te sustenta, você acaba comendo um monte de porcaria que te engorda e te adoece. O ser humano, eu acho que por questões de valores, ele está nesse ponto, né? Ele se nutre de coisas que não levam a lugar nenhum. Falta um preenchimento interno real. Na realidade, André, eu acho que o ser humano ele quer encher a barriga e não se alimentar. Porque ele enche a barriga, joga o restante fora. O restante que ele joga fora dá para alimentar toda a África. Todo o continente africano seria alimentado pelo que o ser humano evoluído, entre aspas, joga fora. Desperdiça. Enquanto isso, nossos irmãos lá da África estão aí, morrendo de fome. Fome! Muitas vezes não tem água, um elemento básico. E não precisa ir na África, não, aqui no nosso Nordeste, aqui, né? As pessoas não têm. Então, o ser humano, eu acho que ele tem muito que aprender ainda, vai aprender, né? Tomara que aprenda, né? Tomara que aprenda com as árvores, com os animais. Dia desses eu estava lá no parque, lá vendo aves, por quê? Cada 12 aves que eu planto, cada 12, uma é frutífera. Frutífera silvestre. É frutífera para pássaros mesmo. São goiabas, pitangas, amoras, e por aí vai. Bacupari. E então já tem mais de 3.000 árvores frutíferas lá, produzindo já. E tinha uma senhora lá que me falou, você está ouvindo o passarinho cantando? E eu estava ouvindo. E ela começou, olha que bonito. Eu falei, mas ele não está cantando. Ela falou, não, olha lá, estou ouvindo. Eu falei, não, ele está mandando uma mensagem no WhatsApp para a mãe dele, dizendo que ele ia se atrasar hoje, e ele está mandando essa mensagem. Ela falou, por que você está dizendo isso? Eu falei, porque o homem pensa que descobriu agora o WhatsApp. Já existe no planeta há milhares de anos. É que um dia alguém estava com a antena virada para um lado e descobriu o WhatsApp. Veio a mensagem, ele captou a mensagem, e aí ele começou a fazer tudo, chamou o engenheiro, chamou isso, chamou aquilo, mas eu acho que tudo no universo, principalmente no planeta, tudo no planeta está criado, está aí. Basta o homem entender a linguagem de Gaia. Gaia é a planeta, é a Terra. Basta entender a linguagem de Gaia, né? Gaia é um corpo. É o corpo. Tanto uma prova disso é quando dá um tsunami lá no Sudeste Asiático, em Bali, por exemplo, ele afeta o Chile, aqui, o Peru. Olha, hein? Milhares de quilômetros afeta aqui. Ou seja, doeu lá, mas a dor se expandiu para cá. Então, a Terra realmente é um planeta. É um planeta, né? E detalhe, é a nossa única casa. A Terra é esse organismo vivo, maravilhoso, onde está
tudo interconectado. Tudo. E nós também estamos interconectados com a Terra, com a natureza. Quando a gente descria, quando a gente desliga essa conexão, a gente fica parte de tudo isso, mas, infelizmente, continua sofrendo as consequências. O que o ser humano devia parar para pensar é que a gente faz parte do mesmo sistema, está integrado no mesmo sistema, vive desse sistema e não deveria tentar corromper esse sistema. Deveria agir de forma uníssona. O senhor falou uma coisa muito legal. O senhor disse que a pessoa descobre, já está lá. Já estava lá, ele virou antena, pegou e descobriu tal coisa. Foi o que o senhor colocou agora. Tem um cara que passou por aqui, chamado Hermes Trismegisto. E esse Hermes Trismegisto, ele escreveu as Tábuas de Esmeraldas. E na Tábuas de Esmeraldas, uma das frases diz assim: debaixo da obra solar, está feito, está acabado. Ou seja, depois que o Criador imaginou tudo isso aqui para a gente, ele criou todo um mundo de possibilidades e largou aqui para a gente. Pegar cada possibilidade que ele co-criou, que ele deixou aqui disponível para nós. E aí, as pessoas cada vez mais naturais, elas têm cada vez mais acesso a essa obra, né? Então, você pensar no que está tudo aí, basta a gente descobrir, desvelar, revelar, trazer à tona, né? Aí é o papel de cada um de nós, trazer as maravilhas da natureza e mostrar, né? Ou colaborar para que elas continuem existindo. A beleza das árvores, das plantas, dos bichos, a beleza do reino natural, seja ele no universo mineral, né? As pedras, o ouro, os metais. Se você pegar a parte biológica de tudo isso, né? São as plantas que curam, que nos nutrem. E se você pegar outro reino animal, toda a natureza, né? Biológica animal, ou seja, os reinos estão aí, a gente só precisa conviver em paz com isso. Em paz, colaborando, né? Não uma disputa, mas uma convivência harmônica, né? Não como uma competitividade entre as coisas, mas como uma colaboração real. Perfeito. Você vê hoje, por exemplo, o meu filho, um dos meus filhos, eu tenho 3, um dos meus filhos, ele está vindo hoje, agora de manhã, ele está vindo de Goiânia aqui para São Paulo, e ele está levando os 3 filhos dele, uma com 9 anos, outra com 6, outra com 2, para ver uma árvore de 1750 anos, que é um jequitibá, que tem aqui na cidade de Pirassununga, no Parque da Vassununga. E sabe por que ele está levando? Para despertar. Imagine uma criança, o que vai se passar na cabecinha dela vendo uma árvore de 1750 anos. Fizeram análise de carbono, já cercaram ela, precisa de 17 homens para dar um abraço nela. Tentar despertar alguma coisa, tentar. Dia desse eu estava fazendo uma palestra numa escola aqui na Paulista, e crianças de 10 anos, e eu perguntei para essas crianças: escuta, vocês têm em torno de 10 anos de idade, digamos que daqui 30 anos, obviamente eles vão ter 40 anos, vocês têm algum poder na mão, vocês têm um poder de decisão, quer seja um juiz, um prefeito, um governador, não importa, mas vocês têm um poder na mão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês, como era na Paulista, todos vocês conhecem a Avenida 23 de Maio, que começa lá embaixo e atravessa a cidade toda, da Zona Sul à Zona Norte. Debaixo dessa avenida passa um rio. Era esse rio que alimentava as fazendas de chás. Por isso que tem o viaduto, chama Viaduto do Chá, porque ali eram grandes fazendas de chás. Isso há 100 anos atrás, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, crianças. Se vocês tiverem esse poder na mão, vocês tiram o asfalto e voltam com aquele rio antigo ou fica com o asfalto lá? 3 ou 4 já levantaram a mãozinha lá, falaram: se eu tiver o poder, eu tiro o asfalto, eu volto com o rio, porque o rio está lá, eu volto. E aí você apimenta a discussão, mas e os carros? E o comércio que tem do lado? Você sabe o que eles falaram? O carro é invenção do homem, o comércio também, o rio não. O rio é outra invenção, o rio já estava lá.
Então, nós tiraríamos. Eu falei, e como é que as pessoas circulam? E você vê o que é uma criança. Falei, não, põe um trenzinho para ir do lado esquerdo e um para voltar do lado direito. Pronto, as pessoas caminham. Mas lá é um rio. Rio, já existe tecnologia do mundo para limpar todos os rios. Limpar. O Pinheiro já está sendo limpo aí. Vai demorar ainda, mas já está sendo limpo. Os rios da Europa, todos limpos, né? A pessoa vive falando em árvore. A árvore é bom, é legal, é bacana, mas as árvores correspondem a 30% dos benefícios do planeta. 70% são os oceanos esses que estão sendo maltratados, esgoto, os rios que mais poluem o planeta hoje são 7 rios da China. Ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho. Estão dizendo que estão tocando fogo na Amazônia. Tudo bem, tem que ficar mesmo. Mas 70% da poluição do planeta são os oceanos. E nós estamos poluindo, nós estamos acabando com os oceanos também. Então tem que produzir. Dia desses, você falou em sequoia no começo do planeta, tem uma sequoia que descobriram lá na divisa do Canadá com os Estados Unidos, acho que foi em Vancouver, uma daquelas cidades lá, 10 mil anos. Fizeram análise de carbono nela. Você já pensou uma árvore de 10 mil anos atrás? Aqui no Chile descobriram uma agora há pouco tempo, 3.700 anos. Aqui no Brasil tem esse daí, de 1.750 anos. Árvore é tudo de bom, eu converso com elas. Podem me chamar de louco, mas eu falo que eu faço exame médico, então já corto eles lá, porque eu não sou louco. Eu converso com as árvores, converso. Tudo que eu preciso, eu tenho a resposta nas árvores. No tempo dela, não no tempo do ser humano. O ser humano criou, o tempo não existe, o ser humano é que criou o tempo. O ser humano criou o tempo e, detalhe, ficou escravo dele. Hoje tudo tem horário, tudo tem isso, você tem tempo para tudo, você só não tem tempo de dar um beijo no seu filho, na sua mãe ou no seu pai. Aí você não tem. Você não tem. Sabe por que você não tem? amanhã eu dou. Tá bom. A vida é um sopro. Isso não existiu amanhã. Então, o ser humano... tem que ser agora, tem que ser já, tem que dar aquele beijo gostoso, aquele abraço. Mas eu vou pagar o mico. Mas é aquele mico gostoso, fraterno, contagiante. Olha, se dar um beijo num pai e numa mãe é pagar um mico, o que seria realmente pagar um mico? Mas tem pessoas, André, que pensam assim, né? Não vê o crescimento dos filhos, não vê, né? Então, a Kátia Baranelli é nossa amiga, sua amiga, minha amiga. Aliás, é amiga da galera do Mundo Orgânico. A Kátia faz um trabalho muito News. Ela pediu para eu perguntar sobre o seu projeto do sonho chamado Cuidadores de Árvores. Você falou um pouco no começo. Você quer falar mais um pouquinho do seu projeto? Eu quero. Bom, primeiro, sobre orgânicos, eu criei uma empresa no Brasil, fui contratado, eu fui diretor lá, fui contratado para criar uma empresa chamada Native. Saí agora, fiquei 23 anos, saí agora e estou num outro desafio agora de uma outra empresa de orgânico também. Dá para ganhar dinheiro. Esse dia alguém falou para mim, você está gastando dinheiro? Eu falei, então, eu ganhei e agora eu tenho que gastar. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer? Os filhos criados, tudo bem, já tenho dinheirinho para o plano de saúde, e a turma falou para mim, e quando você morrer? Eu falei, eu não vou morrer, eu vou virar árvore. Eu vou morrer, vou virar uma árvore. E quero ser um jequitibá ou um jatobá. Pronto. Então não vou morrer, não. Eu vou ficar aqui. Então, o Cuidadores de Árvores já tem um pessoal querendo vir para mim, advogados, tudo, para criar os preceitos básicos. Só que eu tenho que encontrar uma boa. Eu não vou gastar dinheiro, 30, 40, 50 mil, para papel, escrever no papel. Eu quero voluntários para fazer isso daí para mim. Mas eu pretendo criar um instituto, não ONG, nem fundação, porque a imagem não é boa de ONG, nem de fundação. A instituto é. E a prova disso é o Instituto Ayrton Senna aí, né? Esse daí. Então, eu gostaria de criar um dia os preceitos básicos e agregar aquilo lá, agregar biólogos, agregar médicos, agregar, fundamentalmente, almas. Podem ser o maior diploma deles, que é o PV, puta véia, pode ser o candango lá do campo. É com esse que a gente aprende.
É com esse cidadão que aprende. Eu, quando eu entro no mato assim, se encontrar alguém lá, que árvore é essa? Como é? Como é que você vive? Ela dura quanto tempo? É aí que se aprende. É aí que se aprende. Esse é o diploma da vida. O melhor diploma, o melhor MBA que tem é a vida. Não é lá o canudo. Precisa o canudo, precisa o conhecimento, tudo bem. Mas a prática está lá, né? Um dia eu perguntei para o engenheiro, você sabe fazer cimento? Ele falou, eu não. Foi então, aquele pedreirinho ali sabe, ó. Mas eu que faço os cálculos estruturais. Eu falei, lógico, você aprendeu a fazer cálculo estrutural para saber o peso, mas você não sabe fazer, né? Um dia, André, olha que legal, eu entrei num banco, eu tenho uns negócios aí no banco, e eu entrei no banco e o gerente do banco falou assim, Aurélio, o senhor tem que fazer uma planilha, Excel, faz uma planilha, aí você controla melhor, tal. Porra, eu pensei comigo, eu falei, filho da mãe, eu estou pagando esse cara para cuidar da minha vida, cuidar de tudo, e ele manda eu fazer. Eu falei para ele assim, mas eu não sei fazer uma planilha Excel. Ele falou, nossa, mas me olhou aqui com aquele olhar do outro mundo, parecia o Xereque. Mas você não sabe fazer uma planilha Excel? Eu falei, não. Ele falou, nossa, eu falei, peraí, você sabe plantar uma árvore? Ele falou, não. Eu falei, nossa, você não sabe plantar uma árvore? Cadê? Eu dei o troco nele. Por isso que um dia me perguntaram, quem é o Hélio da Silva? O Hélio da Silva é 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden. Então, esse cara, eu soltei um Bin Laden nele agora. Eu falei, você não sabe plantar árvore. Pronto. E aí? Né? Ou seja, cada um na sua, cada um aprendendo. Então eu pretendo criar, sim, se não nessa passagem, na próxima, eu quero deixar uma semente, eu já desci aqui na Getúlio Vargas, nas palestras que eu faço, criar um instituto. Eu estou jogando uma semente no ar, e quando você pensa alguma coisa, André, essa energia fica no ar, viu? Um dia alguém capta, e se criar, estava pensando em criar um instituto cuidadores de árvore. Talvez foi. Eu estou pegando a ideia aqui de seminário há 100, 200, 300 anos atrás, ou eu estou disseminando ela para alguém pegar e criar aves tão sofridas, plantadas erradas, por isso está estourando calçada, errada. Olha, tem um estudo americano que diz o seguinte, foi feito por um brasileiro, inclusive, lá, de 2014, 2015. Cada árvore plantada lá nos Estados Unidos, ela gera benefício de $237 por ano para cada munícipe. Mas como é que gera? Temperatura mais amena, vento, alegria de ver pássaros, alegria de ver um galho balançando, na realidade eles estão se comunicando, mandando as mensagens dele quando está lá balançando, tá? E gera, e inibe um pouco, ou cuida um pouco da depressão, cuida um pouco. Então, aqui no Brasil, São Paulo é uma cidade cinzenta. Eu perguntei para alguém um dia que tinha um poder, me dá todos os parques de São Paulo linear me dá com a planta, que eu refloresto todos esses parques, com meu recurso. Então, eu só quero uma planta para assim, olha, ali não pode plantar, que lá no futuro vai ter um anfiteatro, ali não pode, que vai ter banheiro, tudo bem, você respeita isso daí, né? E a pessoa que era uma autoridade me falou, espertinho você, quanto você vai ganhar com isso? Olha a resposta que me deram. Né? Eu falei, então tá bom, então não precisa não, tal. Eu queria fazer desses parques que eu fiz aqui na Ticoatira, no Parque Linear de Ticoatira, que hoje é modelo. O Brasil não conhece o Parque Ticoatira. Lá fora já conhece, é só olhar no Google. Incríveis parques lineares do mundo. 164 espécies de aves tem ali. Esse parque vai ser muito estudado por botânicos, agrônomos, lá na frente, daqui 10, 20, 30, 50 anos. Vai ser estudado pela diversidade que tem lá. Ao contrário do ser humano, as aves gostam de diversidade. O ser humano, o que esse cara está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? O que esse haitiano está fazendo aqui, esse venezuelano? As árvores não. As árvores são fraternas, elas gostam. Quanto mais biodiversidade para elas, melhor, né? Um dia eu perdi uma chave. Eu estava plantando, chovendo no barranco, eu plantei, perdi uma chave do carro. E eu só percebi que eu perdi à tardezinha, quando eu palpei o bolso e falei, cadê a chave?
Procurei, não achei. Tinha um pé de jatobá lá, falei, jatobá, me ajuda e me leva onde está a minha chave. Podem acreditar, falar que sou louco, maluco, o jatobá me levou exatamente onde estava a chave. É coisa de louco, é coisa de loucura isso é coisa de louco. Olha, se eu começar a falar isso aí, acho que me internam, viu? Acho que me internam, né? É coisa de louco. Hélio, existe uma regência de uma inteligência universal absoluta que está em tudo. Se o senhor acessa isso, se o senhor tem esse contato, se o senhor tem essa afinidade, as leis das afinidades regem todo o universo conhecido, e desconhecido também. Se o senhor é regido pela lei das afinidades, eu não tenho a menor dúvida que o senhor fala com qualquer árvore, porque o senhor tem afinidade com as árvores. As próprias árvores se conversam por baixo do solo, pelas raízes, pelo balançar. Tudo isso é um alto grau de comunicação. Existe um estudo americano que mostra que quando você corta uma árvore, nas veias dela, forma um disco. E esse disco, similar ao LP nosso antigo, em alguns aparelhos tocam uma música que as próprias árvores produzem pela sua existência. Elas contam o que elas assistiram. Mas isso é papo de maluco? Não, não é papo de maluco. É papo de quem é natural, está atento à natureza, respeita a natureza e age uníssono com a natureza. Isso não faz do senhor um maluco, faz do senhor extremamente uma pessoa especial. Olha, são 2 minutos para meio-dia. Em 2 minutos o Instagram derruba a gente. Eu vou pedir para o senhor deixe uma frase, deixe um pensamento, um sentimento, algo do senhor, para que possa reverberar para quem vai nos ouvir no espaço e no tempo. Hoje tem algumas pessoas ouvindo ao vivo, mas isso vai ser gravado, isso vai ser disponibilizado. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente encerrar. A mensagem é: plante uma árvore, pelo menos uma árvore na vida. Árvore certa. Ipês, por exemplo, dada a toda a região. Planta uma árvore, conviva com ela e, fundamentalmente, converse com ela de vez em quando. Dê um bom dia, uma boa tarde. Ela vai te responder. Ela vai responder. E aproveita a vida. Seja generoso, fraterno e solidário. Essas 3 frases resumem o verdadeiro amor. Amor. Não paixão. Paixão é perigoso. Paixão é um amor que você não controla. Você mata por paixão. Por amor, você não mata. Né? Então, uma mensagem é isso daí. Visitem, se puderem, Parque Ticoatira. Acesse o meu blog. Você deve ter aí. O Plantador de Árvore.blogspot.com.br. Ou acessa o Google lá, coloca lá Plantador de Árvore, já aparece. Se precisarem de informação, no pouco que eu posso ajudar, eu vou ajudar todo mundo. A gente está aqui com uma missão, e não como um hobby, e não como uma pessoa que tem ego. Eu controlo meu ego, eu controlo. De vez em quando vai aparecendo, e aquele outro Hélio falou: para, ó, você está se excedendo aí, para aí. Tá? Então, essa enorme prazer em conversar com o senhor. Eu me sinto honrado em ter tido essa conversa contigo. Foi realmente muito legal. Eu agradeço profundamente pelo trabalho que o senhor prestou e ainda vai prestar por todo o coletivo. Agradeço o trabalho que o senhor faz com a humanidade. Agradeço em nome de todos aqueles que não têm voz agora, mas que a voz da consciência de cada um de nós agradece profundamente a sua consciência e o seu trabalho. Que o senhor receba uma energia multiplicada por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, para que o senhor consiga levar sua obra cada vez mais longe, que as suas ideias floresçam e se multipliquem, senhor Hélio, e que as pessoas que nos ouviram aqui se inspirem através da sua história. O senhor é um ser humano muito bonito, faz um trabalho muito bonito e, sem dúvida nenhuma, o dia que o senhor largar o corpo, muita gente boa vai fazer uma festa muito bonita para o senhor. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. E a semana que vem tem mais. Eu desejo a todos vocês paz, amor, felicidade e que vocês tenham uma semana abençoada pela frente. No final de semana, e a semana que vem tem mais, às 11 horas da sexta-feira que vem. Muito obrigado a todos. Seu Hélio, um forte abraço. Um abraço a todos vocês. Até a semana que vem. Obrigado, muito obrigado. E eu estou à disposição para palestra gratuita. Nada de cobrar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Outro, obrigado.